Shalom, Haris Kairene. Estamos iniciando mais uma aula de teologia bíblica do Novo Testamento. Nestas aulas de projetos, dentro do contexto de um projeto curricular para uma especialização no Novo Testamento. E hoje vamos dar continuidade à proposta temática do estudo direcionado à teologia paulina. Nós já temos explorado dentro da teologia paulina três vídeos praticamente dentro deste assunto, e hoje nós estaremos indo para o quarto, e na próxima semana nós concluímos então com as epístolas pastorais, ou a perspectiva empreendida ao aspecto pastoral dentro da teologia paulina. Hoje vamos falar sobre o crente, o espírito e a vida. Vamos entrar também um pouco na perspectiva escatológica de Paulo. Vamos dar um avanço, dentro dessa proposta de Paulo, nessa proposta temática da teologia paulina. Quando Paulo está tratando sobre o tema crente, primeiramente, ele está tratando, ou ele inicia tratando sobre o homem que conhece a sua condição pecadora, tá? Que conhece a sua fragilidade. Ele próprio, Paulo, vai explorar isso em Romanos capítulo 7, tá? Graças à mensagem da missão cristã primitiva, que diante do castigo, muitas vezes escatológico, de Deus, e que a todas as ameaças do Evangelho de Jesus Cristo, como está especificado muito claro em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, nós podemos ver que existe todo um sentido que é aplicado ao Evangelho de Jesus Cristo para evitar esse castigo, como está dentro do contexto de 1 Tessalonicenses 1,9 e no próprio contexto de Romanos também, capítulo 5, versículo 9. Tá? Um outro aspecto interessante a pensarmos, que quando alguém acolhe a mensagem, diz que se chegou à fé, ou que a própria mensagem às vezes aparece designada como fé, ou isto é, com a pregação da fé, aqueles que estão abraçando essa fé, Paulo simplesmente vai chamar eles de cristão, ou crentes, ou fiéis. Tá? Como nós vemos lá justamente nas epístolas de Gálatas 3:22, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:7, 2:10. Tá? Com esses termos, nós vamos referir e vamos estar vendo que está se referindo a todo um contexto de uma comunidade, ou mesmo até aos cristãos em geral. Um outro detalhe importante, que as raízes decisivas desse vocabulário que em Paulo apontam para Antioquia e também pode ser encontradas na teologia da eleição, que estão muitas vezes representadas por 1 Tessalonicenses, e é certo também que os fundamentos dessa linguagem se encontram em boa parte dentro do contexto do que defende o judaísmo helenístico da diáspora, né? Então esse sentido central, esse sentido coloquial de Paulo é muito frequente dentro de uma proposta de um cristianismo primitivo, que é um resultado de uma determinação cristológica da fé. Tá? O cristianismo primitivo, a partir do que propõe Paulo, ele também tem uma perspectiva de designação da fé cristã, simplesmente com aquelas indicações mais precisas de uma fé, de uma esperança, de uma especificidade de uma fé, que muitas das vezes está dentro do contexto helenístico de um uso religioso do crer, da fé, de uma frequência, de um âmbito de oráculos que são pautados, direcionados sobre a palavra dos deuses, e de crer e estar convicto neles. Tá? Em todo caso, a palavra nunca foi um ambiente religioso, o helenismo, uma palavra essencial de automanifestação e convite.
como somente o cristianismo que vai se expandir para fora do contexto da Palestina, faz da fé um conceito essencial. Até sem dúvida, Paulo vai participar de forma especial nesta evolução. Tá? Podemos dizer que para precisar e para fortalecer a questão do que a fé é para Paulo, qual o sentido do termo fistes e fisteu para Paulo, convém ter presente o sentido ambiente semântico, né? O ambiente semântico no qual ele e Paulo está falando e explicitando o termo fistes. Tá? Fé, então, nesse sentido, já é a resposta desejada do homem sobre a mensagem missionária cristã, mensagem missiológica, né? E essa mensagem, então, ela se torna, no âmbito querigmático, um ato de eleição escatológica, pela qual Deus, por meio de mensageiros, como o próprio apóstolo Paulo, convida os homens a uma associação ou a se associarem a Cristo antes do juízo final que está próximo. Aí entra o sentido escatológico, paulino. Tá? E para que alcance, então, essa soteria, essa salvação, em vez da ira divina. Tá? E a fé, então, ela vai nascer num aspecto de uma razão, de um aspecto querigmático, como está em Romanos 10, 14, com a proposta de uma salvação do castigo divino, com um caráter totalmente soterológico, com a proposta de uma salvação final. O crente não se limita, então, a uma confiança em um ser luminoso para um caso concreto ou até por um tempo limitado, mas, como ocorre no oráculo, como um milagre, como uma iniciação de um milagre e uma relação definitiva de Deus com o sentido empreendido à salvação final. Então, essa pregação do Evangelho, essa pregação querigmática, do querigma do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que vai se produzir a ação do Espírito Santo através da mensagem. Sendo assim a fé, o efeito dessa força da palavra, conduzida, mapeada pela ação do Espírito. E essa mensagem vai se anunciar, vai ser como um sentido aplicativo do que produz a fé. A fé como fruto do Espírito, a fé como convicção para a salvação, a fé como crença, né? Aí a triplicidade da fé. E esse Espírito também opera sinais e milagres. Então, em nenhum lugar, porém, nesse contexto, o apóstolo vai atribuir a fé em um lugar teológico significativo. Ele vai reiterar a vinculação dela ao Evangelho, pois o conteúdo desse Evangelho é a figura escatológica central de Jesus Cristo. E esse é o único capaz de estabelecer a sua relação total com Deus, em que consiste o quê? A fé. E essa consistência da fé busca a totalidade e o definitivo sobre um objeto de uma referência que deverá ser capaz de constituir tal relação ou relativização da questão fé-razão, fé-razão-fé e também ação do Espírito. Então essa fé é obediência, e essa fé é obediência através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, trata-se de uma variante da ideia básica proposta em 2 Coríntios 10, 5, segundo a qual Paulo quer submeter todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, com isso, nós podemos constatar que a fé, por conseguinte, é obediência no sentido que realiza o que Cristo pede. A fé é uma obediência porque responde ao convite, reconciliai-vos com Deus. E ela não resiste somente na reconciliação. Ela é obediente, nesse caso, no aspecto do cumpridor máter das ordens, como alguém que responde mediante o conhecimento do dom de Deus manifesto em Cristo. E isso vai levar a determinadas conclusões sobre os objetos da fé. A fé que é o que está latente porque vem de Cristo, porque isso, Cristo é o ponto de referência no aspecto novo de uma percepção de um objeto da fé, pois Deus é aquele que em Cristo age em favor dos homens. Deve-se assinalar que os textos estão apresentando como um conteúdo, tá, implícito das fórmulas tradicionais sobre o evento de Cristo. E também numa proposta, uma referência histórica da fé, que vai se tornar claro que Paulo interpreta essa fé primariamente em um sentido psicológico.
A fé, então, como sentimento, ela começa a se tornar uma essência ligada à confissão, e também nós podemos colocar que essa fé e confissão estão em paralelo em todo caso com o entendimento que Paulo tem sobre a fé e com o consentimento que ele defende sobre as questões dos artigos, dos textos relacionados a um credo, ao crer, à crença. E essa fé como ligação de uma obra, ela também tem um vínculo com as promessas de Deus em Cristo que afeta a pessoa, como está muito explicitado e enfatizado por Paulo em Romanos 4:20. Então essa fé tem também um aspecto existencial e histórico. Existencial e histórico por quê? Porque está esclarecendo 3 indicações. Primeiro, a fé fortificada mediante ao intercâmbio dos dons espirituais. Segundo, a fé que ainda tem um sentido que ela precisa uma ampliação. Ainda está faltando algo. Essa possibilidade, então, seria de uma fé que precisa ser ampliada. E a cada um ela é concebida também no sentido de uma medida específica de fé. E tudo isso é possível, e tudo isso se alcança porque a fé se torna um assunto do coração do Evangelho. E isso é muito bem explicitado por Paulo e esclarecido por Paulo em Romanos 10:9. Então esse núcleo, que é a convicção de que ninguém que creia em Cristo será enganado, ele é elaborado, explicitado e tratado dentro da intensidade da força que está a fé em 1 Tessalonicenses 3:13, da proposta temática da fé que Paulo desenvolve na carta ou na epístola aos Tessalonicenses. E um outro detalhe, em segundo lugar, colocando que essa dimensão existencial da fé vai aparecer ainda em uma outra perspectiva. Por quê? Porque não foi por acaso que esse cristianismo antioqueno, que já possuía sua expressão triática, que é fé, amor e esperança, que Paulo muito gosta de utilizar para designar a vida cristã, como está muito claro isso em Romanos 6:2 e também 12:3, essa expressão vai se tornar clara que a fé impulsiona ao amor eficaz, é que ela aparece como fundamento dessa esperança, que ela tem o seu sentido aplicativo de uma esperança à fé e não a algo que ainda não se concretizou, mas algo que está se concretizando e se efetivando. E ainda que seja somente uma fé que salva, uma fé salvífica, portanto, tudo que não procede da fé é pecado. Então, essa explanação sobre o princípio vital da fé como uma necessidade de ser ativa, como Paulo especifica em Gálatas 5:5. Por fim, ele também vai ampliar na própria proposta de 1 Coríntios 13:8-13, em que ele faz uma observação que se refere à limitação histórica da fé. E essa limitação histórica da fé relacionada com uma consumação final que converte a fé em visão. E ela vai ser alcançada e vai ter uma relação com Cristo sobre as condições desse mundo presente. Então, o que foi dito sobre a ideia paulina da fé não permitir distinguir suficientemente entre o cristianismo primitivo e Paulo, a distinção vai ficar muito clara quando se pergunta por esse contexto no qual vai se produzir a maioria das afirmações de Paulo sobre a fé. Então, quando nós vamos encontrar referências sobre a fé, como estão em Romanos 3:21, 5-11, né? E como também 9, versículo 30, versículos 10, versículo 21 de Romanos, Gálatas 3, versículos 1, Gálatas 4, versículo 7, Filipenses capítulo todo, o capítulo 3. Tá? Então vai tratar-se então, de textos específicos que nesse desenvolvimento da mensagem paulina da justificação vão se associar estritamente, eu vou dizer até aqui, a fé e justiça, ocasionando a imediata oposição entre fé e obras. E isso já vai ser tratado em diversas ocasiões
como o sentido de uma exclusão das obras no processo de justificação e de uma acentuação da justiça como justiça da fé, que sem dúvida alguma ela vai ter resultados de uma reflexão paulina sobre o dom da salvação, no aspecto soterológico do pensamento paulino. E aí nós entramos numa condição cristã que vai se caracterizar, segundo a proposta do cristianismo primitivo empreendida por Paulo, que pela fé Paulo e as comunidades cristãs primitivas, ao serem interrogadas, interpeladas sobre esse aspecto diferencial das pessoas, logo se referiam à fé como uma experiência do Espírito. Então a fé, no seu sentido experiencial, como uma ação de uma experiência do crente com Cristo. Tá? E essa experiência é conduzida através da experiência que o crente tem da intervenção do Espírito em sua vida. A experiência espiritual do agir e intervir do Espírito. E aí Paulo certifica também, nesse ponto de vista histórico, que dentro desse acontecimento pessoal, e que é muito originário no aspecto fundador da igreja, como ela sendo uma diversidade de suas experiências estáticas a comunidades missionárias cristãs primitivas, e que essas comunidades cristãs primitivas estavam sob uma orientação e intervenção da ação do Espírito Santo mediante a pregação. E outra questão que temos que ressaltar, que mediante aspectos como a mensagem querigmática do Evangelho, como o batismo e a ceia como ordenanças, como o culto, o sentido litúrgico do culto, tá? E aí nós vamos ver comunidades, quando os cristãos individualmente são guiados e conduzidos pelo Espírito, num aspecto de uma mera tese teológica tardia, para podermos compreender que essa experiência religiosa ela tem uma origem divina, uma força confrontadora do Evangelho, que vai ser a persuasão da palavra através da ação e intervenção do Espírito. Então vai existir sinais muito claros de que o Espírito, como um dom de Deus, vai se tornar uma intervenção precisa que Paulo vai ter para lembrar isso aos Gálatas, como ele faz em Gálatas 3, versículo 1 a 5. E bem como também os sinais que vão acompanhar, como ele especifica em 2 Coríntios 12, versículo 12 e Romanos 15, versículo 19. Então isso aí vai se julgar, vai ser um resultado de um julgamento no aspecto da possibilidade que os visitantes vão ter na impressão, tá, dessas celebrações da liturgia de Coríntio, ou da igreja aos Coríntios. E vai saber que essas manifestações espontâneas e imprevisíveis do Espírito, como o caso da profecia e da glosolalia, vão produzir nas assembleias litúrgicas, nos cultos, e vão ser e devem ser controladas e conduzidas com ordem, com exatidão. E mesmo que nem todas as comunidades tenham uma experiência transbordante, como teve a igreja de Corinto, fica muito claro que Paulo quer enfatizar que todas as comunidades, ou todas as igrejas missionárias paulinas, eram comunidades pautadas nos dons espirituais e que davam ênfase aos dons espirituais. Então, partindo dessa experiência, deve-se perguntar como o fenômeno do Espírito era compreendido e interpretado. A ideia principal para Paulo é, sem dúvida, que o Espírito e está presente no Evangelho, tendo por isso a força de atrair a fé. E daí surge a mensagem de Cristo, que o Espírito proporciona e conduz ao convencer o querigma dentro da sua amplitude teológica e doutrinária. Com a vinda do Espírito, as promessas feitas a Abraão, que são escatologicamente
escatologicamente cumpridas, como está lá em Gálatas 3, e a mesma palavra escatológica e profética de Ezequiel 36, 27, tem um sentido aplicativo direcionado, vinculado com o 1 Tessalonicenses 4:8, em que a ação do Espírito nessa comunidade escatológica, junto com o carisma, os dons espirituais, vai se manifestar nela, fazendo presente a efetivação da salvação humana, e esse Espírito vai conceder uma comunicação diretamente com Deus, tá? Como fica muito claro que Paulo fala sobre isso, dessa comunicação direta com Deus, como ele diz que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, como está lá especificado em Romanos 8, 14 e 17, e também vinculado e retificado nesse mesmo sentido em 1 Coríntios 2, né, versículos 10 a 12. E outra coisa que nós podemos também pensar e acrescentar, que Paulo vai estar provocando, causando uma nova visão empreendida dentro da igreja, como uma unidade fraterna, que vai levar e vai proporcionar uma conduta agradável a Deus, transformando interiormente os crentes e orientando eles na vida de amor. E isso fica muito claro, muito evidenciado, que Paulo deixa de lado esses fenômenos estáticos para explorar teologicamente a experiência do Espírito, conseguindo com isso descrever a presença de Cristo como a força transformadora da pessoa, força essa que vai transformar o crente a partir de dentro. E esse Espírito vai se tornar uma nota permanente da vida cristã, e não um sentimento especial que vai arrebatar em determinados momentos a viver na fé, mas é viver do Espírito e no Espírito, como está lá em Gálatas 5:25. E aí vai surgir-se, vai tornar-se evidente duas expressões da mesma realidade. Portanto, as transformações espirituais, tal como Paulo faz referência, deve se refletir ao nível da fé dos cristãos, com uma intensidade com que o Evangelho se apodera do homem como um todo, conduzindo à fé, e deve corresponder às afirmações de Paulo sobre as transformações espirituais dos cristãos. Então essas ideias paulinas, essas propostas paulinas, que além de permitirem uma determinada visão da fé, devem ser entendidas como o aspecto de uma correspondência positiva da qualificação negativa do ser humano como pecador, vai proporcionar e vai constituir ao mesmo tempo a contraprova como a descrição do estado do pecador. E essa radicalidade com que Paulo declara que todos os seres humanos são pecadores e necessitam de uma correspondência nessa descrição do novo, esse sentido aplicativo, ao mesmo tempo, vai se construir uma descrição da salvação centralizada em Cristo. Contudo, então, nós vamos ver que simplesmente esse olhar no quadro das afirmações que Paulo traz e esclarece, neste caso, como uma utilização com uma linguagem diversificada, causando não vindo até a causar uma surpresa, mas a fazer observações parecidas em outras passagens do apóstolo, Paulo não só serve de uma linguagem com uma terminologia fixa, mas também em temas centrais, como a interpretação até da própria morte de Cristo, a interpretação da morte e ressurreição de Cristo. Como está muito claro, feito por Paulo e especificado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 e também em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? E também podemos acrescentar em Romanos 13, versículo 4. Tá? Então, esse sentido de explorar as muitas possibilidades da linguagem vai ser algo que vai chamar a atenção na proposta paulina de limitar e aplicar alguns modos linguísticos, alguns termos, a uma alternativa uma sucessiva que muitas vezes vai entrelaçar e elaborar o contexto aplicativo do tema que ele está tratando no texto.
Então, o que vamos analisar agora e vamos ver agora e vamos perceber a partir de agora, nesta aula que estamos tendo hoje, que as relações que o homem tem e que o homem alcança no processo soteriológico, com uma linguagem explicitada no aspecto soteriológico da própria eleição, são ideias decisivas sobre o que o homem é e a condição que ele tem diante da ira e a morte, em que vai receber o que vai alcançar esse homem com o processo da efetivação da salvação, da soteria, tá? E desse alcançar a salvação, como está certificado em 1 Tessalonicenses 5,9, no aspecto de uma eleição escatológica que vai propor uma nova meta, que vai ser expressiva e certificada nas epístolas de 1 Tessalonicenses 2,19, 5,23, nas epístolas de 1 Coríntios 1,9, 9, 24, 26 e também em Filipenses 3,14. E algo que nós temos que colocar aqui, enfatizar, que Paulo vai descrever o caminho do cristão até com uma meta, com uma imagem, no aspecto até, vamos dizer assim, competitiva, aplicado ao estádio, ao sentido olímpico do contexto esportivo de Atenas. Tá? Que ele vai rejeitar principalmente essa questão de metas antigas, trabalhar com questões muitas vezes antagônicas, uma compreensão mais global da vida que vão trabalhar a um sentido amplificador do processo salvífico na vida do cristão. Tá? E outra questão que nós podemos também acrescentar, e temos que acrescentar, que isso vai se relacionar em parte com os enunciados que descrevem essa mudança, tá? Essa alternância que ocorre na questão da vida do homem como serviço e a vida sobre um poder. A vida do homem no sentido ortoprático e a vida do homem no sentido do poder, da vida de poder. Tá? E nesse sentido, Paulo vai descrever formalmente, né, um estado do homem na sua vida antiga e na sua nova vida agora em Cristo, mediante ao poder e a intervenção do Espírito Santo. Então, nesse aspecto de qualificar esse estado, e esse estado, numa forma de um conteúdo que vai explicitar a escravidão, mas também a liberdade proporcionada pela salvação, isso vai explanar e ampliar a perspectiva de Paulo na sua caracterização no aspecto do velho, do novo, da linguagem, da relação comunitária, da comunidade conjugal, das relações do parentesco, que vão se aparecer como pano de fundo muitas das vezes, e até em campos metafóricos, não é? Para propor e defender as questões aplicadas ao processo da salvação, o processo da soteria ou da efetivação da soteria. E algo que eu ainda quero acrescentar, e vamos tratar também, é que essa perspectiva dos cristãos estarem relembrados e enfatizados sobre os pecados que outrora viviam e agora a nova vida que vivem a partir da ressurreição espiritual em Cristo, ela proporciona um confronto dialético que Paulo está empreendendo em suas epístolas e em sua teologia. E essa expressão que muitas vezes é acrescentada por Paulo da formação do homem no seu caráter espiritual, tem um sentido didático pedagógico da ampliação da ação teológica e que a doutrina está causando para ampliar e redimensionar o processo da soteria ou da salvação.
Tá? Então, Paulo vai conceber o ser e a vida do cristão como um processo de uma contínua transformação. Cristo deve tomar a forma no crente, ele deve alcançar um formato espiritual. Então, enquanto o crente, diante da experiência da misericórdia de Deus, deverá andar em constante mudança de mentalidade, e fica muito mais explícito que essa glória manifestada pelo Evangelho através da ação do Espírito Santo vai se refletir nos próprios cristãos como transformados de uma glória para outra, como está muito claro em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Tá? O reflexo dessa glória de Cristo vai operar então uma transformação unificadora nesse processo que Paulo vai descrever no segundo passo da seguinte forma: Cristo é a imagem de Deus. Tá? Por isso, então, participamos da sua glória. E essa glória está presente no Evangelho. E nela está a sua resplandecência. E assim ela vai brilhar nos corações dos crentes em um lugar de uma percepção interior. E esses crentes vão conseguir, vão alcançar um visualizar do rosto de Cristo, conhecendo a glória de Deus no seu sentido mais latente da efetivação dessa glória. Então, nessas afirmações extremamente triunfalistas, muitas vezes com base de refletir e ver tipicamente esse grego helenístico, é que Paulo vai efetivar uma transformação no objeto, no seu intuito de realçar a teologia da cruz, que está muito clara e presente na carta de Paulo em 1 Coríntios. Tá? E outra questão também efetivada é que até essa teologia da cruz vai trazer e vai evidenciar a imagem de Cristo que vai se gravar no homem e vai operar na transformação para poder conceder uma conformação e uma assimilação da ação e intervenção de Jesus Cristo. Então essa ideia é fundamental que o homem deve agora assimilar respeito à morte de Cristo e à plenitude final, vai assimilar a glória do Senhor. E Paulo vai tomar como uma ideia-chave de uma determinada concepção batismal para até realçar o batismo, uma evocação sacramental da morte e ressurreição de Jesus. E nesse aspecto é que Paulo vai reenfatizar a questão dessa metamorfose que ocorre no ser humano, dizendo que o homem morre o velho homem e surge o novo homem. A partir do quê? Do ato do batismo. Então Paulo vai multiplicar isso de dois aspectos, de duas maneiras, não só no aspecto ato batismal, mas de toda a vida do cristão como um processo de vida e morte. E nessa dualidade vida e morte, vai surgir então o morrer não pertence exclusivamente à face da vida terrena, mas no ressuscitar a fase da vida, como fase da vida eterna, morrer no sentido espiritual e renascer no sentido espiritual. Morrer na matéria e renascer no espírito. Então, esse Cristo que morreu com Cristo, ou seja, esse cristão que morreu com Cristo, tá? Ele vai assimilar sua morte como no aspecto que ele também foi sepultado no momento do batismo. E ele agora, numa linguagem que Paulo empreende, da linguagem da cruz, está crucificado com Cristo. Então, por isso, vai ocorrer essa realização do entendimento da comunhão com o sofrimento de Cristo, relacionando isso com a morte de Cristo, dentro do ato batismal. Então, se torna uma transfiguração desse nosso corpo humilhado em um corpo glorioso como o corpo de Cristo.
Então, essa figura escatológica de Cristo, ela é muito mais propensa a um modelo cujo destino de morte e ressurreição se conforma agora e depois à vida daqueles que pertencem a Cristo. Paulo, então, tem ainda a oportunidade de dedicar uma atenção especial a esse aspecto que marca a passagem da vida terrena para a celestial. Paulo, então, nesse também sentido, vai trabalhar a proposta de falar abertamente uma nova identidade aos cristãos. Uma vez que para Paulo a passagem desta vida para a futura ocorre por meio de um ponto zero e de uma ruptura em que a continuidade somente é garantida por Deus, então, nesse sentido, existe e ocorre uma caracterização do evangelho como ruptura. E os cristãos que morreram para o pecado, ou para a lei e para o mundo, Paulo vai especificar que mais ainda eles agora devem ser governados dentro de uma ação e uma intervenção expressiva do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer o seguinte, numa expressão magna dele: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ele especifica e enfatiza muito esse novo nascimento, essa nova vida espiritual. Então, o pecado agora não passa de algo estranho, que vai estar como algo estranho na vida proposta e enfatizada, a vida espiritual segundo a concepção paulina. Então, nessa perspectiva, nesse conjunto de teses paulinas que descreve as transformações do ser humano, é possível constatar que nós estamos deixando em parte os discípulos paulinos de Efésios e Colossenses como um cristianismo primitivo que não oferece ideias tão variadas e radicais sobre uma transformação do homem, sobre uma ação do Evangelho e do Espírito, numa particularidade paulina, evidentemente corroborada por uma correspondência ao juízo extremado, sem uma comparação até com o cristianismo primitivo, mas algo que vai efetivar o tema do triunfo da graça divina como uma realidade de fim antropológico. E aí agora nós vamos entrar no último tema da aula de hoje, que é a proposta da comunidade escatológica em Paulo. E aí esse evangelho que vai dirigir a cada indivíduo, sendo a fé a resposta do indivíduo para o evangelho, vai passar numa condição que já tem um vínculo de esperança, um vínculo de uma segurança da esperança. Então esse batismo não limita só fazer do velho homem tornar-se um novo homem, mas vai incorporar nele o homem no processo corporífico de Cristo, no sentido de uma segurança da salvação. E o Espírito então vai ser aquele que vai intervir para conceder essa comunhão, fortalecer essa comunhão e preparar e aperfeiçoar essa vida do cristão para o encontro eterno com Cristo. Então, os dons distribuídos pelo Espírito são individualmente diversos, mas todos juntos servem para quê? Para a edificação da igreja. E Paulo vai trabalhar isto num aspecto de um fortalecimento e uma estruturação, de uma edificação que o Espírito está empreendendo na vida de cada um no aspecto individual e depois no aspecto coletivo. Então essa mensagem paulina, essa mensagem de cunho missiológico, ela é uma mensagem também que prepara para a questão da soteria, ampliando para o processo da garantia salvífica e do processo da escatologia, no sentido do arrebatamento, a herança do crente com a garantia da salvação e o arrebatamento. E aí nós vemos que Paulo vai trabalhar esse processo da sua escatologia muito bem tratado e abordado
nas suas cartas de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas algo que também é importante ressaltar, que é essa unidade de consenso das igrejas paulinas, né? Das igrejas edificadas por Paulo, num aspecto de um sentido de uma assembleia cultural que tenha seus compromissos e que tenha suas intervenções e ações, ela se torna uma igreja global que trabalha-se dentro de um horizonte e horizontes, contemplando o futuro e esse futuro estando em Cristo, que é melhor estar em Cristo, como ele enfatiza em Filipenses 4. Tá? E aí nós vamos ver também as suas abordagens escatológicas, como ele vai trabalhar uma teologia da eleição escatológica que vai ser desenvolvida em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e também 5. Como uma raiz de uma concepção eclesiológica paulina que vai colocar uma base da teologia da cruz relacionando-se com a teologia da esperança. E aí é que Paulo vai trabalhar um processo escatológico de uma efetivação e aperfeiçoamento da santidade, ou seja, da vida separada a partir do termo hagios, santificação, hagios, separado. Ah? E essa teologia da eleição, com a teologia escatológica e essa teologia soterológica, com essa teologia antioquena proposta por Paulo, vai tornar uma fórmula paulina para o querigma de Cristo, transmitido à igreja, explicitado à igreja. E essa teologia da eleição é falar de Deus como Pai de uma comunidade, o Abba Pai, de o Pai de uma comunidade que está reunida no processo assembleia, como no sentido latente da terminologia eclésia, assembleia, congregação, comunidade, povo, tá? E povo reunido. E aí esse uso da palavra eclesia não vai depender somente de um conceito específico, mas também de uma existência, de um uso originário que vai surgir de uma evolução posterior como igreja de Deus, como povo de Deus, tá? Como comunidade da fé e do amor. Então, essa hipótese mais provável parece ser que o cristianismo primitivo vai se separar do sentido latente da palavra eclesia, no seu sentido político até. Tá? E esse direito da herança eterna, no aspecto da cidadania celestial, é um sentido da proposta, da efetivação da proposta soterológica de Paulo em convicção em relação com a sua escatologia. E aí nós vamos ver também, para concluir a aula de hoje, que Paulo olha e observa questões pertinentes a uma observação mais voltada como um compromisso da fé, do amor e da observância do Evangelho e da efetivação da atuação e intervenção do Espírito através da introdução doutrinária do ensino, didascalia na vida do cristão, para produzir nele o aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento conceder as condições, as prerrogativas para uma teologia da esperança paulina, que é a segurança, que é a condição de estar com Cristo eternamente num estado de vida celestial, de vida com Cristo no futuro, no escatom. Então era isso que nós tínhamos para essa aula de hoje. Era essas nossas abordagens dentro da perspectiva da teologia paulina, do processo teológico que Paulo empreende as suas cartas, a perspectiva que ele preconiza nas suas epístolas, que é o nosso objeto de estudo dentro dessas aulas de teologia bíblica do Novo Testamento, quando estamos tratando da teologia paulina.
Obrigado a todos.